quem ou o que levou o povo de Deus ao Egito. Vamos ler em Josué 21, 43 ao 45. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. As promessas de boa terra, da terra que manam leite e mel, finalmente se cumpriu para os israelitas, geração dos que deixaram o Egito para serem um povo separado para o seu Deus, para prestar-lhes culto, para dar-lhes culto, servir-lhes com o coração, praticar a justiça e viver em paz. Agora vamos recapitular quem ou o que levaram Israel a ir parar no Egito, para que Deus precisasse construir um projeto divino para retirá-los de lá. Eles moravam em outra província, os antepassados, e foram parar no Egito. O que levou eles a chegar ali? Vamos ver. Um garotinho chamado José, um dos caçulas de uma família grande. Eram muitos irmãos de mães diferentes. José era o filho preferido de Jacó e era filho da mulher preferida de Jacó. Essa mulher, que é a Raquel, ela morreu durante o parto do segundo filho, o Benjamim, irmão querido de José. E Raquel morreu jovem durante aquele parto. E Jacó mimava muito esse menino, o José, filho do seu grande amor, a Raquel. E essa criança tão querida por seu pai ganhou uma túnica colorida. Foi como um filho nos dias de hoje, um deles ganhar um tênis de marca da época, que acabou de ser lançado. E os outros irmãos poderiam ter ficado admirados, alegres junto com ele, mas eles, em vez disso, trocou a admiração, trocou o alegrar junto com a inveja. Sentiram inveja dele. E em vez de reconhecer, louvar a Deus quando alguém ganha alguma coisa e alegrar junto, eles sentiram inveja. E o espírito de inveja laçou os irmãos de José, os irmãos mais velhos, filhos das outras mães, da Leia e das concubinas. E para piorar a situação, o menino inocente e com espontaneidade contou, com toda aquela inocência e espontaneidade, ele contou os sonhos que tivera. Ele estava tendo sonhos proféticos. E quando ele contava com aquela pureza, os irmãos o olharam torto. E entrou o espírito da maldade. Certa vez ele sonhou com 11 feixes de grãos, e cada um representando um de seus irmãos, curvando para o seu feixe. Em outro sonho que José relatou fielmente, o sol, representado por seu pai, e a lua, representado por sua mãe, e 11 estrelas, todos se curvaram a ele.
Isso fez com que, numa oportunidade, os irmãos mais velhos, em comum acordo, deram legalidade para inveja e maldade e o espírito de facção, porque ali já se torna uma facção, eles em comum acordo, é isso, uma facção, se apossaram dele e jogaram aquele menino num poço, menino indefeso. Jogaram aquele menino, estava sem chance de defesa, de reação, porque eram muitos e ele sozinho. E ele foi jogado num poço. E depois, eles de novo, em espírito de facção, em comum acordo, resolveram vender aquele menino a um povo que estava passando uma caravana de escravos em direção ao Egito, e eles pegaram e mudaram de ideia, aproveitaram, tiraram o menino do poço e venderam para aquele povo da caravana e levaram o menino como escravo para o Egito. E então deram mais uma legalidade. Quer dizer, um abismo chama outro abismo. Quanto mais vai dando legalidade, vai entrando espíritos malignos e apossando da pessoa. Então, ali eles deram mais uma legalidade, que foi o espírito do engano e da mentira. Porque falaram para o pai que um animal selvagem teria devorado o garoto, e então ali eles sujaram, tiveram a ideia de sujar a túnica que o pai dera de presente para ele. Sujaram de sangue, com sangue de um animal, e levaram para o pai. E esse pai chorou dias, inconsolavelmente, de luto por seu filho, porque ele era o filho querido, preferido, e os irmãos fizeram essa maldade. E então, outro espírito que entrou neles ali, foi o espírito de dissimulação, entrou naquele monte de jovens. Por quê? Porque eles vêm do pai, sofrendo, sem querer comer, de cama, ali em luto por dias. E eles de comum acordo, sustentando uma grande mentira. Aí entra a falta de amor, porque a falta de respeito pelo pai, porque vendo aquele pai idoso, não se comoveram com sua dor. Mas a bondade de Deus, a boa notícia é que Deus, que tudo vê antes mesmo de acontecer, porque para Deus, passado, presente, futuro, ele vê no todo. Para ele é a mesma coisa, porque ele vive na eternidade. Então ele não se limita ao tempo. Então Deus nos deixa à vontade, e a conta vem depois. O extrato vem depois. Ele nos deixa naquele livre-arbítrio, à vontade, para a gente administrar a nossa vida, mas as consequências do que é bom e do que é ruim vêm. Quando alguém oprime um justo, um escolhido, um inocente, ele imediatamente prepara o escape, prepara um plano para dar uma linda vitória, a famosa volta por cima, a recompensa para o lesado, para o inocente, para a vítima. Muitas vezes, olha, presta atenção, muitas vezes Deus evita ou faz evitar, ou dá o escape, a proteção, o livramento, mas às vezes ele deixa acontecer e só observa o comportamento humano e prepara, só que enquanto ele está observando, ele está preparando uma solução para aquele problema. Ele está ele está preparando o escape. Para quê? Para que isso venha beneficiar, esclarecer e fazer notório e glorificado o seu santo nome. E foi assim no Éden, foi assim com Abraão, foi assim também com Jacó, com José agora,
foi assim com Moisés e com vários, até os dias de hoje, em várias situações, os servos, Deus dá o livramento ou deixa acontecer e prepara o escape para cada situação. Deus é o mesmo e continua a operar tantos livramentos como milagres ou resolução a cada um a seu modo, segundo sua vontade. Conforme ele julga melhor resolver nossas trapalhadas, porque nós fazemos cada trapalhada, né? E joga no colo de Deus para resolver. Porque de toda a criação, eu chego a acreditar que de toda a imensidão do universo afora que Deus criou, o ser humano, ele tem lhe causado muita ira, muito furor. E como explicar esse grande amor de Deus, né? Que o homem apronta, deixa ele irritado, deixa ele irado, e ele dá uma nova chance, arruma aqui, arruma aquela atrapalhada ali, vai dando escape, vai dando livramento. É um amor, Deus é longânimo, ele nos dá tempo de arrepender. Se não fosse a longanimidade de Deus, eu poderia ter morrido sem alcançar a graça dele, mas ele foi longânimo, esperou me arrepender, esperou eu me reconhecer ele e me reconciliar com ele. Então, isso é longanimidade, o amor de Deus é longânimo. Então, quantas vezes Deus ele já destruiu tudo e recomeçou do zero, dando oportunidade de a humanidade começar e seguir pura, do zerinho. Mas cai na mesma tentação. Ele destrói aquilo, começa do zerinho e lá na frente o humano cai na mesma tentação, dando outro trabalho para ele arrumar a situação. Então, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, Deus chegou a chamar o povo de obstinado. Ele falou assim: esse povo é obstinado, inclinado para o mal. Eu destruo com água, destruo com fogo, destruo com enxofre, começo do zero e lá na frente inclina de novo para o mal, se obstina e dá legalidade para as maldades. Porque se a gente der legalidade para sentimento de espíritos ruins, eles levam para o Egito, eles usam a mão da gente para fazer coisa ruim. Então, deixa o Espírito Santo te envolver, que aí vai fazer o que Deus aprova e o que te faz feliz e o que deixa todo mundo bem, né? Então, ainda hoje, a gente faz coisa que nos leva para o Egito, nos leva a fazer coisas que não agrada a Deus, mas agrada o oponente, o inimigo de Deus. Então, busquem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Peça e receberão. Jesus falou: peçam em meu nome e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Até que, por fim, ele resolve: esta é a última chance que dou para a humanidade. Qual que é a última chance? É o Cristo, o Cordeiro de Deus, a única saída, o único caminho, a ponte de reconciliação entre a humanidade e o Deus Criador. É Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Ele mandou ao mundo para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E então, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vida dos dias, no dia da vinda do Filho de Deus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, plantavam, edificavam, casavam, davam em casamento. Assim será também o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E ele ainda recomenda: orem. Oração tem poder. Oração tem poder de decisão no céu. Olha só, viu? Assim como Deus criou tudo com palavras, falando, oração que quer dizer o quê? Se expressar com palavras. Orar, falar, profetizar. Então Jesus disse: peçam, orem, para que, ele aconselha, orem para que vossa fuga não seja no sábado, não seja no inverno. E ainda visualizou aquele dia, porque ele vê tudo. Ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando, porque a dificuldade é tribulosa no dia do rapto. O rapto é o dia que acontecerá o quê? Que Jesus voltar, que vai ter, a trombeta vai tocar e será arrebatado aqueles que estiver alinhado com ele, ligado na videira, o selo do Espírito Santo, estiver em dia, limpinho no sangue de Jesus, aquele vai subir, aquele vai escutar a trombeta e vai subir, vai ser arrebatado. Diz que um será tomado, outro será deixado. A mãe que estiver grávida, o bebê vai sumir da barriga, porque é um inocente, vai subir, tá com a salvação garantida. Quem estiver amamentando, tá ali amamentando, o bebezinho some dos braços. Então, vai ser um dia muito tribuloso. Por isso que ele diz: ai das grávidas, ai das que estão amamentando, porque vai ser tribuloso esse dia. Então, estejam preparados, que suba você e seu bebê, que você esteja prontinho, uma noiva prudente, prontinha para subir. No dia do arrebatamento, em que ele levar para si, Jesus disse: eu vou preparar moradas, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Ele não está parado no canto, não. Ele não está só sentado no trono, não. Ele está trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Jesus disse: eu vou preparar moradas, não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo vai ficar fazendo companhia para vocês. Ele é o penhor, ele é o selo, é a pulseirinha da entrada. Vocês vão morar comigo. Quando eu voltar, estejam preparados. E aquele que ama a Deus acima de tudo, o que recebeu o seu Filho como Salvador e Senhor, que Jesus seja o seu único e suficiente Salvador. Se você estiver assim, preparado, com certeza, está garantido, você vai subir. Então essa é a mensagem de hoje. Fiquem na paz, meditem e orem.